Nós sempre ouvimos falar sobre consciência, né? E quando nós estamos já estudando a doutrina, tem uma passagem no Livro dos Espíritos que, quando Kardec pergunta onde está escritas as leis de Deus, eles respondem na tua consciência. Bem curta a resposta. E é exatamente isso. Está na nossa consciência, porque onde quer que nós possamos ir, nós estamos acompanhados dessa amiga que está vigilante o tempo todo sobre o que fazemos, o que pensamos e o que falamos, como é o nosso comportamento. Mas para entender um pouquinho mais sobre a consciência que todos nós possuímos e a espiritualidade, eu vou trazer para vocês algumas informações que vão dar uma estrutura de como é e como será, por exemplo, o nosso retorno para o mundo espiritual. Com o que é que nós vamos nos deparar? Quais os amigos que nós vamos encontrar? Em que regiões nós estaremos? E para isso eu vou me basear no livro Ação e Reação do André Luiz, no capítulo 1, que chama Luz nas Trevas. Mas o ponto principal desse encontro que André nos traz é sobre a consciência. E vamos aprender também como se relacionam os espíritos nos mundos inferiores, como é que eles se entendem, como eles se completam e como eles se estruturam para continuar exercendo a influência sobre nós. E é isso que nós vamos abordar. Tá bem? Mas para entender isso melhor, o André Luiz nos fala que nas regiões sombrias da espiritualidade, na inferioridade mesmo, nas regiões mais profundas, existem postos de socorro. Pequenas casas que são montadas pelos trabalhadores de Jesus para socorrer espíritos infelizes ou enfermos. Então, essa é a finalidade dessas casas. Por que ele fala espíritos infelizes ou enfermos? Aqui ele já está separando quais são os espíritos que poderão adentrar a essas casas de socorro. E ele está dizendo que esses espíritos, quando adentram essas casas, nessas regiões de sombra, eles começam a trabalhar pela própria regeneração. Então, eles têm trabalho lá dentro, né? E, à medida que eles trabalham, existem dois caminhos para eles. Ou as colônias superiores, que não estão nas regiões inferiores, seria o nosso lar, outras colônias mais, ou então eles são preparados nessas casas para retornar para o mundo da carne, para o nosso mundo, reencarnando como expiação. Então, André já está dizendo, quem está naquelas regiões e vão para o socorro, eles são aceitos se eles forem infelizes e doentes. E quando são aceitos, eles têm que trabalhar até o momento em que eles serão separados. Vão para uma colônia ou então vão reencarnar em reencarnações retificadoras, isto é, não são reencarnações de provas, são reencarnações de expiação. Como é que é o local onde essas casas ficam? O local onde elas ficam é o que vocês estão começando a ver, o pessoal que está na aula prática, que estão começando a ver com o Padre Haroldo, com outros trabalhadores. São aquelas regiões sombrias, são aquelas regiões pesadas, são aquelas regiões tempestuosas, onde o tempo todo tem ventania, onde o tempo todo as trevas estão em volta, onde o tempo todo é difícil respirar. Essas casas ficam nessas regiões, exatamente ali. E o tempo todo são açoitados por essas tempestades. E uma coisa que é interessante vocês aprenderem agora, quando vocês fizerem os desdobramentos e os amigos disserem assim,
nós vamos encontrar um local de segurança, de repouso, um posto de refazimento antes de continuarmos. São essas casas que o André está falando. O que elas têm de importante nessas regiões? Elas são cercadas por segurança. Elas têm muralhas muito altas, elas têm cercas eletrificadas, elas têm todo um sistema de defesa para que não sejam invadidas. É como um forte, realmente, porque elas estão no meio de regiões onde predominam espíritos muito cruéis. Mas, mesmo assim, existem postos avançados. No trabalho de quarta-feira, nós vamos passar por essas casas? Não. Por que não? Porque o tempo nosso é muito curto. Nós fazemos isso em 10, 15 minutos. Que momento, então, Antônio, que nós vamos nos depararmos com essas regiões e com essas casas? Quando nós estivermos dormindo. Quando nós estamos dormindo e desdobramos, nós ficamos durante umas 2 horas, até um pouquinho mais, às vezes, trabalhando na espiritualidade, e a cada vez que nós adquirimos conhecimento, vamos exercitando, o nosso trabalho vai se tornando mais amplo, ele vai se tornando mais especializado. E trabalho especializado significa que nós estaremos adentrando em desdobramento regiões como essas que o André Luiz está falando aqui. E o que acontece ali? Por que é importante falar sobre isso para vocês? Porque quando nós chegamos nessas regiões, nós começamos a nos surpreender com 2 questões. Por que é que essas casas de salvação, de socorro, não socorrem todo mundo? Porque somente espíritos enfermos e sofredores são recolhidos. É isso que nós vamos falar, porque está ligado com a consciência de cada um deles. Alguma pergunta até aqui? Eu tenho. Fala, Wagner. Uma questão que eu sempre me pergunto, eles são, dá a impressão desses lares, isso é muito materialista, não é um negócio meio, não sei a impressão, quando está conversando, quando está falando de cercas, tudo bem que é tudo executado por energias, por tudo mais, mas não é muito materialista isso aí? Isso aí é uma questão que eu sempre questiono isso aí. Entendeu? É assim. Embora esteja num campo vibracional diferente do nosso, nós estamos em 3 dimensões, isso que nós estamos falando já está no campo da 4ª dimensão, que é fora do nosso corpo físico, ainda é muito concreto, porque está muito próximo de nós, muito próximo. Então, no desdobramento, na forma que nós falamos, é tão materialista, por quê? Se você pegar lá o Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, e os espíritos respondem, que o pensamento na região espiritual tem a mesma função que as nossas mãos. Constroem coisas mentalmente. Então, tudo aquilo que é construído no plano espiritual é construído com a força da mente, tanto para as regiões mais leves, menos materializadas, quanto para as regiões mais materializadas, mais densas. E, realmente, se você tivesse a possibilidade de olhar com os olhos da carne, você veria realmente um grande castelo. Um grande castelo. E, na realidade, ele existe ali. Mas ele é sustentado por forças dos espíritos que ali habitam. A pergunta que poderia fazer a seguir é: de onde eles tiram essas energias? De onde eles recolhem tanta energia para construir essa região umbralina inferior, com essas construções, com esse clima, que é um clima de uma tempestade que não passa. É como um furacão grau 4 o tempo todo existindo ali.
de onde vem essa energia, de onde vem essa força que eles utilizam para criar essas regiões onde muitos são detidos, muitos são prisioneiros e outros nem tanto. Da força mental de cada um deles, principalmente dos encarnados. Por isso que é bem próximo de nós. Muito próximo. Isso, um pouquinho mais para frente, eu vou explicar melhor esse quesito, mas só para responder a tua pergunta, vamos ficar até esse ponto. Qual é a grande questão? Como é que a espiritualidade vê a Terra, vê o planeta Terra, onde nós estamos encarnados agora? Como é que eles olham para nós? Eles olham para nós, sendo a Terra uma grande arena, um grande teatro, onde nós estamos purificando, estamos nos tornando mais leves das energias densas de outras existências que nós já tivemos. Então, eles olham para nós dessa forma. E eles dizem o seguinte, que por mais que as trevas sejam escuras, sejam densas, a espiritualidade não pode deixar de estar presente como luz ali. Mas ela precisa se cuidar, se resguardar dos ataques que porventura virão. Como é que vêm esses ataques? Nós sempre olhamos para a história de Jesus e nós vemos na história de Jesus que são os encarnados, são os judeus que estão perseguindo o Mestre, que armando aquelas armadilhas para ele, procurando levá-lo a contradições para poder matá-lo. Nós olhamos, todo o evangelho é assim. A pergunta que a gente não faz é, quais são os espíritos invisíveis que estavam estimulando aqueles judeus para atacarem Jesus? E Jesus sabia disso, que havia hordas e hordas de espíritos violentos querendo matá-lo. E ele passa por várias situações como essa. Numa passagem do templo, quando ele entra no templo, um daqueles que ali estavam é possuído por um espírito, e o que o espírito fala para Jesus? Dentro do templo. Ele diz para Jesus, Jesus de Nazaré, eu sei quem tu és, através do homem, através de um médium. E Jesus responde o que para ele? Cala-te, porque não é chegado o meu momento. Então é um ataque espiritual contra Jesus. Se eles têm a ousadia de atacar Jesus, o que dirá de nós encarnados e dos espíritos que estão naquelas regiões tentando socorrer enfermos e infelizes? Vão ser atacados da mesma forma. Outro momento em que Jesus é atacado, quando ele é tentado 3 vezes. É um ataque espiritual aquilo. Através de encarnados que o tentam o tempo todo. E lembram que na crucificação Jesus tem uma palavra que nós interpretamos de uma forma muito simplória. Jesus, o que Jesus diz olhando para a multidão? Enquanto ele está crucificado, pronto, quase se desapegando do corpo físico. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não estava falando somente para os encarnados. Tinha milhares e milhares de espíritos naquele momento ali, zombando de Jesus, tripudiando, ofendendo. E Jesus, com a sua visão de espírito elevado, via tudo aquilo. Jesus se dirigia aos encarnados, é verdade, mas ele se dirigia principalmente aos desencarnados que ali estavam. Espíritos malignos, perversos, que se acreditavam vencedores, porque conseguiram levar Jesus para a cruz. Se fizeram isso com o Mestre, imagina com a gente. Imagina com quem está tentando trabalhar ao lado de Jesus. Então, André Luiz está falando que tem essa casa nessa região umbralina, tem espíritos que ali trabalham, a casa é uma casa de socorro,
mas não entram todos. Só alguns têm a permissão de entrar. E ele vai explicar por que só alguns têm a permissão de entrar. E aí vocês vão entender por que é que nas reuniões mediúnicas nós não podemos aceitar todos os espíritos. Por que nas reuniões mediúnicas que nós fazemos só entram espíritos que têm a permissão para entrar? Nós vamos entender por que isso acontece. Parece, para nosso olhar mais inocente, falta de caridade da espiritualidade. Nossa, eles se falam trabalhadores de Jesus e não deixam o espírito entrar? Que espírito é esse que é o nosso dirigente? Como é que ele faz uma coisa dessa? A gente faz essas perguntas. E nós temos que ter respostas. E é isso que eu vou começar a trazer para vocês, baseado nesse quadro descritivo que o André Luiz nos traz no livro Ação e Reação. Então ele fala assim, ó, como ele descreve a região, tá? Ventania ululante, aquela ventania que assobia o tempo todo, que a mulherada tem medo, né? Né? A mulherada tem medo desse vento, né? Carreando consigo uma substância escura, semelhante a uma lama aeriforme. Então ele está dizendo que essa ventania ela é tão forte que ao invés de ser poeira, é uma lama que fica voando o tempo inteiro. É uma lama. E ele fala assim, em extrema violência, em um torvelinho estranho, torvelinho é aquela forma de ciclone, né, de furacão, como se fosse uma cachoeira de trevas. Então, aquelas curvas daqueles movimentos é tão espesso como se fosse uma cachoeira de trevas. É essa região que está essa casa chamada Mansão da Paz, onde André Luiz está, como nós, estagiando, ele está lá para aprender. Nós não estamos na Seara aprendendo nas quartas-feiras? Ele também está lá aprendendo, ele e o Hilário, que é o amigo dele. E ele fala mais uma coisa interessante que vocês vão começar a perceber nas reuniões. Ele diz assim, ó, e do meio desse turbilhão terrível apareciam rostos humanos gritando de horror, vociferando maldições e gemidos. Nós já vimos filmes em que começa uma espécie de ciclone e você vê um rosto que aparece e some, vê outro que aparece e some. É isso que André está falando que acontece com os espíritos que ali estão. Né? E eles estão tão ligados um no outro, tão grudados um no outro. Lembram do último trabalho que nós fizemos, o penúltimo, que alguém comentou que era uma massa só de espíritos? Todos vocês lembram disso. Lembram? É isso que o André está descrevendo. Então, vocês já estão tendo contato, mesmo que superficial, com esses espíritos que estão ligados um no outro. Eram os 3 suicidas, né? Lembram disso? Estão ligados um no outro. E eles se agarram um no outro para se protegerem. Né? E o André Luiz tem um mentor chamado Druso, que vai explicar o que está acontecendo, que é o que o Antônio Carlos está fazendo conosco nas nossas reuniões de quarta-feira. O amigo espiritual não vem explicar algumas coisas para nós? Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, por que é que nós não abrimos as portas para todo mundo? Aí ele responde, a salvação só é realmente importante para aquele que quer se salvar. Por que é que nós não abrimos as portas da Seara para todos os espíritos que estão lá fora? Porque nem todos querem. Nem todos querem. E se nós entramos em conflito com a espiritualidade, nós estamos fortalecendo quem? Os que estão lá fora. Nós temos que ter em mente, nos trabalhos que nós fazemos, que a espiritualidade, ela tem um conhecimento muito mais amplo do que o nosso. Ela enxerga muito mais, ela tem um estudo muito maior do que nós. E, portanto, ela sabe exatamente quem deve entrar e quem não deve. Aí, o Druso vai explicar por que esses espíritos, sem ser enfermos e sem infelizes, não podem entrar. Ele vai explicar para nós. Ele fala assim, ó,
se esses espíritos todos fossem acolhidos em nossa casa, sem a necessária preparação, eles nos atacariam, arrasando com a instituição, destruindo a mansão, e nós não podemos esquecer que a ordem é a base da caridade. Aqui nós vamos entender que quando nós atendemos aqueles espíritos na quarta-feira que vocês estão começando a atender, eles não estão chegando lá naquela hora. Eles já foram atendidos há muito tempo pela espiritualidade nesses locais de socorro. E quando eles estão prontos e eles vão ser preparados para reencarnar ou para seguir para outras colônias, eles são trazidos para uma reunião mediúnica para começar a se habituar com a energia anímica nossa de encarnado, se eles forem reencarnar. E para eles nos contarem a sua história como lição para nós, se eles forem ser levados para outros locais. Por isso que nós vamos entender agora que nem todos podem entrar na reunião mediúnica. E se eles entrarem com o encarnado? Podem entrar com o encarnado? Pode. Mas só se tiver permissão para entrar. Porque na hora que o encarnado adentra a casa espírita, passa por aquele portãozinho ali da seara, os espíritos que podem seguir adiante, passam. E os que não podem, não passam. Existem guardas, existe vigilância que os impede de entrar, e entra só o encarnado. Então, essa segurança é 24 horas dentro da casa espírita. Tá? Daí nós vamos entender que quando o médium diz que ele veio mal acompanhado e ele está na reunião mediúnica, esse mal acompanhado é ele mesmo. Ele está dando passividade para ele mesmo no fenômeno anímico, porque ele não virá mal acompanhado por espíritos que tiveram permissão para entrar. Por que ele não está acompanhado? Porque quando o encarnado entra na sala para trabalhar, esses espíritos são tirados do perispírito dele e isolados, até o momento deles serem ligados novamente. Não fica andando pela sala, não. Tudo bem até aqui? Perguntas? Essa falsa impressão de que os espíritos ficam transitando para dentro da sala, para lá e para cá, são só os trabalhadores. Não são os espíritos que estão precisando de atendimento. Ó, o que vai acontecer agora que o André Luiz vai nos explicar o que é o que nós vamos fazer lá para outubro. Setembro, outubro, a gente vai estar trabalhando nesse nível. Ele vai dizer assim, ó, daqueles espíritos que estão sendo envolvidos naquela tempestade, eles são levados que nem folha seca pela tempestade. Eles são jogados de um lado para o outro. E raros deles se dão conta do que está acontecendo. São poucos os que percebem. E nós vamos entender por que eles não percebem que estão numa região de sofrimento e dor, sendo jogados de um lado para o outro e não se dão conta. Nós vamos entender por que eles vivem assim. Então, o que o André fala? São espíritos que depois do túmulo, depois que morreram, não carregam em si nenhum refúgio moral, não tem nenhuma espécie de moral ou qualquer princípio nobre. São assassinos, são estupradores, são violentadores, são pessoas que estimulam a guerra, são esses espíritos. Não é a espiritualidade como nós somos hoje. Eu, Ana Laís, já começa a ficar calma aí que não é com você. Então, essas pequenas falhas nossas do dia a dia nos levam para essas regiões, mas não são nós não seremos aqueles que ficam nesse estado de perturbação, sem se dar conta do que está acontecendo. Somente aqueles que não têm padrão moral nenhum. E André continua dizendo assim, ó, em razão dos pensamentos desgovernados e cruéis com que se alimentam.
Então, mesmo lá, os pensamentos estão descontrolados, eles estão enlouquecidos e se nutrem desses pensamentos. Então, esses espíritos são aqueles que ficam naquele turbilhão. Aí ele fala, são espíritos que odeiam, são espíritos que aniquilam, que mordem e que ferem. Portanto, quando eu digo para vocês, vamos ao trabalho? Vamos ao trabalho. Quais são as regras de segurança? Vocês estão entendendo por quê? Eu não podia falar isso lá nas primeiras aulas. Vocês estão entendendo? Quando estamos nessas regiões umbralinas, nós temos que nos proteger, porque eles odeiam, eles mordem, eles ferem e eles aniquilam, se for o caso. Eles podem nos deixar doentes durante o trabalho. Por isso que quando nós vamos sob proteção, e quando é chamado para voltar, não pode ficar para trás. Tem que vir junto. Ó, a espiritualidade está avisando que é para voltar. Para o que está fazendo e volta. Porque senão fica ali. Não você fisicamente, mas você deixa a tua energia lá. Você não recolhe toda a tua energia. E eles podem se utilizar dessa energia para localizar você e depois procurá-lo para emitir pensamentos magnetizadores de doenças, de dores, de confusão mental. Eles usam isso e podem fazer sim. Tá bom? Então a disciplina é muito importante. Quando nós vamos com o Padre Haroldo, e eu digo assim, ó, não saiam do caminho, por enquanto vocês podem até sair. Ainda está fácil. Mas daqui mais umas 2 semanas, não mais. Quando, por exemplo, a Magali disse assim, eu fui com meus amigos bombeiros atender tal lugar. Saiu do padrão do trabalho, está correndo risco. Vai dar trabalho para a espiritualidade, vai ter que deslocar guarda de segurança, etc. e tal. Então, vocês estão aprendendo isso agora. E ele fala assim, ó, alojar esses espíritos que odeiam, que mordem, que aniquilam, nos santuários de socorro, como a Mansão da Paz, seria o mesmo, agora guardem a imagem, que nós pegarmos tigres selvagens e colocarmos dentro de um templo onde estão crianças orando. Esse é o quadro. Então, nós estamos todos orando, aí entra alguém com 10 tigres selvagens e solta lá dentro. O que você faz? Nada, eles vão matar você, né? Porque são selvagens. Por isso que é importante entender a segurança do trabalho. Com quem nós estamos lidando, quais as proteções que precisamos e quem é que nós socorremos. Como é que se socorre e por quê? O que vocês já aprenderam do socorro? Nem todos serão socorridos, lembram? Quando estivermos com um determinado trabalho, nós vamos passar por meio de multidões de espíritos que estão pedindo socorro e nós não podemos parar para socorrer. Nós não podemos falar com eles. Nós temos que ficar em silêncio. Nós temos que ir no trabalho que se foi determinado. E às vezes nós passamos por regiões onde tem espíritos dos dois lados pedindo socorro e a gente passa reto para socorrer um só. Ou 2 no máximo, ou 3. E aí você olha para trás e vê a tua equipe, tem 100 soldados, tem 100 arqueiros com você, para socorrer um. Às vezes tem até um exército para socorrer. Então, não é o que nós queremos, é o que eles determinam. Tá? Tudo bem? Está complexo? Está complexo? Está fácil? Não é para assustar, não, é para aprender, né? Tem que aprender. Não pode sair atabalhado, como alguns fazem atabalhadamente, socorrendo, e depois se vê encrencado, né? Antônio, tudo isso próximo de nós, né? Lado a lado conosco. André, eu vou explicar melhor como é que eles fazem isso, como é que eles nos atacam, tá? Então, a gente está começando a entender que os cuidados e porquê desses cuidados. Aí, nós vamos avançar um pouco mais para deixar a coisa um pouco mais inteligível para nós.
acontece o seguinte: quando esses espíritos estão na fase de inconsciência, quando eles estão enlouquecidos, né? Será que é pelo tempo, pela eternidade isso? Eles vão ficar inconscientes, enlouquecidos naquela tempestade, naquele tormento? Por quanto tempo? Não é para sempre. Aquela tempestade também, uma hora ela se acalma. E esses espíritos enlouquecidos, perturbados, também voltarão à sua normalidade. Agora, o problema é, em quanto tempo? Quantos anos vão se passar até que eles possam voltar ao quesito da normalidade diante do sofrimento que eles estão vivendo? E aqui tem um outro aspecto importante que nós falamos, será que todas as preces, orações e vibrações que nós fazemos para essas regiões umbralinas, profundas, dão resultado? Não dão. Não dão. E por isso que nós, encarnados, só podemos chegar até um certo ponto nessas regiões. Nós não podemos passar de uma determinada fronteira. Lembra que eu falei que somente, a partir dessa fronteira, somente espíritos elevados conseguem entrar? Porque eles estão protegidos contra esse outro nível de energia que a gente não suporta. Então, o Druso, que é o amigo do André, o mentor do André, diz assim, quando esses espíritos são batidos pelas provações, pelas expiações, que vão impor uma dor neles de fora para dentro, então aquilo que eles estão passando, ele está sofrendo, está sentindo dor ali. De fora para dentro, a alma deles vão se fundindo pouco a pouco, eles vão se reconstruindo. E, quando eles se tranquilizam, eles começam a perceber a responsabilidade que eles criaram para eles mesmos. Olha que interessante. O que a gente aprende nas casas espíritas? Que o umbral é uma região onde os espíritos passarão um tempo de acordo com a sua consciência, com o mal que fizeram, e esse tempo não é infinito, e quando tudo estiver purgado, né, desaparecido, a espiritualidade vai lá, o socorre, e ele tem nova oportunidade para reencarnar ou seguir adiante. Mas não é verdade. Meus amigos, é só pensar. Eu tenho alguém, vou pegar um encarnado, que é violentador de crianças, é um pedófilo. Aí ele é preso, vai para a cadeia, fica 30 anos lá. E nesses 30 anos que ele está lá, ele faz o quê? Ele xinga, ele vocifera, ele esbraveja, ele quer se vingar, ele quer espernear de todos os jeitos. Mas tudo que ele faz ali dentro não muda nada a prisão dele, ele continua preso. Né? Passa um ano, passa 10, passa 15, ele vai diminuindo essa agressividade, essa violência, até que ele é solto. Saiu do umbral. E a pedofilia dele? Continua? Ou sumiu na cadeia? É aí que ele começa a reparar o mal que ele carrega, quando ele vai se deparar com crianças de novo. Isso ainda está dentro de mim? O quanto eu tenho que me esforçar para não fazer mais? É nesse momento que começa o processo de reparação do espírito. Não foi o tempo que ele ficou lá, não foram os 1000 anos que ele ficou lá, não foram os 100 anos que ele ficou sendo chicoteado, que ele ficou sendo escravo. Não foi isso. Aquilo ali foi para acalmá-lo, para ele se reestruturar. Mas aqui ele começa depois que ele sai. Não é ir para o umbral que você sai limpinho de lá. Que você sai em paz com Deus, com as leis divinas. Não. Você tem que fazer a tua parte agora. Então, o que o André fala? Não basta a jornada purgatória
do espírito depois da morte nos lugares de treva, nas regiões umbralinas, e o padecimento que ele sofre ali, para que os débitos da consciência sejam ressarcidos. Como é que a consciência dele sai de lá? Essa é a pergunta. Não tenham medo, porque a gente já passou por isso e já não caímos mais nessa fase, tá? Não caímos. Mas quando alguém fala assim, meu irmão, você passou 500 anos no umbral, agora você está em paz com Deus. Você está falando mentira para ele. Está mentindo para ele. Então, quando nós falamos isso para o espírito, nós estamos criando problemas para a espiritualidade. Você está falando uma coisa que não é verdade. Por ignorância sua. Mas quando você diz, olha, você está se preparando para recomeçar com a sua consciência, isso sim é verdade. Isso sim é verdade. Bom, nós já estamos com 20 e 26, estou quase terminando isso aqui. O que nós podemos fechar esse parágrafo? O desespero que eles têm lá naquelas regiões, a demência que eles passam, naquele processo de revolta que eles vivem lá na região umbralina, não serve como pagamento nos tribunais divinos. Você não acerta as suas contas com os tribunais divinos, com as leis imutáveis de Deus, porque você ficou 500 anos lá xingando e vociferando. Não vai acontecer isso. Não é razoável que o devedor solucione com gritos e impropérios os compromissos que contraiu, mobilizando a própria vontade. Então, os teus compromissos que você contraiu não é com xingos, nem com palavrões que você vai resolver. Você vai precisar o quê? Você vai precisar trabalhar para a sua própria regeneração. Perguntas? Aí essa regeneração é através da reencarnação, uma após a outra, né? Não pode, reencarnações de expiação, não é nem de prova. Expiatória. Não tem escolha. Rose, você vai nascer assim. Mas não quero, queria tal. Não tem conversa, é assim. Não tem negociação. Não tem. É expiação mesmo. Você vai nascer albino, na África, olhos azuis, pele branca, numa tribo que caça albino para vender. É lá que você vai nascer. Depois, não quero. Não, é lá. Você vai nascer num planeta primitivo, onde você precisa de um corpo que aguente a sua violência. Você não pode nascer mais na Terra. Não tem conversa. É essa questão que está em jogo. São reencarnações, e não estou dizendo que são na Terra. São reencarnações em muitos mundos piores do que o planeta que a gente está. E não tem escolha. Claro, explicaram coisas de forma equivocada para você. Aí fica confuso mesmo. Conhecimento não significa evolução. Primeira coisa. Todos nós temos um grau de conhecimento, mas não significa que nós temos sabedoria. Se nós não somos sábios, nós mais erramos do que acertamos. Agora, se você erra porque você está tentando acertar, você não erra de forma premeditada, planejada, lógica. Você vai sim para as regiões umbralinas, mas se vamos partir do princípio que nós fôssemos para lá direto. Para qual umbral nós iríamos? O Wagner vai para o mesmo que o meu? Não. Você vai para o mesmo que o da Rose? Não. A Ivone vai para o mesmo que você? Não. O meu umbral pode ser um umbral muito mais difícil do que o do Wagner. Que pode ser mais difícil do que o seu.
que é ser difícil? É quanto tempo você fica lá. Então, o que determina o tempo que você fica é a gravidade das falhas, dos erros que você comete. Se você comete erros por ignorância, por tentar aprender, e você erra e prejudica alguém, não te isenta do erro, mas você é um espírito infeliz, é um espírito enfermo. E você ficará pouco tempo, alguns meses talvez, já vai para o socorro. Vamos pegar agora espíritos inteligentes, com conhecimento, e erram de propósito, sabem que estão errando, sabem que estão fazendo mal, sabem que estão violentando os seus irmãos. Quanto tempo eles ficam lá? Um mês? Um ano? 100 anos? 1000 anos? É diferente. É muito diferente. O que determina o tempo que nós vamos ficar é a nossa própria consciência. É a própria consciência. Que nós estamos no caminho da luz, da verdade, como a Ivone falou no começo do nosso encontro, mas essa verdade, em busca dela, nós erramos muitas vezes. Nós vamos errar muito. Mas errar sem planejar é uma coisa, você errar planejando é outra. É diferente. Exemplo. Nós temos um governante que todos, independente de questões políticas, mas nós sabemos que como espírito encarnado, ele é um espírito ainda no nível primitivo da instintividade, da violência, do ataque, da agressividade, não tem sentimentos, não compartilha com a dor do outro. Esse é um governante que nós temos. Diante dessa autoridade que ele possui, quem está por trás dele como desencarnados? Amigos espirituais o orientando? Ou essas multidões de espíritos que ele está ligado nessas regiões umbralinas, trocando campos de energia? E ele, como instrumento de dor, de sofrimento, que gera revolta, gera angústia, gera tristeza, gera esquizofrenia, gera loucura, gera assassinatos, gera abortos, gera fome, gera miséria, tudo isso é energia. Tudo isso é energia. Que sobe para essas regiões umbralinas, porque não são energias boas vibrando, são energias de sofrimento. Então, esse irmão, que é um irmão nosso, não podemos esquecer. Nós não podemos dizer para ele, quando ele desencarnar, meu irmão, vai em paz, que Jesus te acompanha. Porque ele não irá em paz. E ele não será acompanhado por Jesus. E outra coisa, o livre-arbítrio dele, que é a escolha dele, interfere no livre-arbítrio do Wagner, da Rose, da Ivone, do seu. Porque o livre-arbítrio dele, ao gerar camadas de sofrimento, multiplica isso. O Wagner perde o emprego. A família passa fome. A esposa se separa. A filha se prostitui. O filho vai para as drogas. Ele vai interferindo em livres arbítrios secundários, terciários, quaternários e por aí para baixo. Ele responde por cada um desses. Portanto, um irmão desse, Ana Laís, como outros que o acompanham, não ficarão numa região umbralina o mesmo tempo que você. Entendeu, minha amiga? Então, quando você erra por não saber, é um erro. Mas quando você erra consciente, a cobrança é diferente. Por isso que quanto mais nós sabemos, mais nós nos comprometemos. Quanto mais nós aprendemos, mais responsabilidade nós temos. Quanto mais vocês entendem de mecanismos de mediunidade, mais vocês são responsáveis.
É inevitável. O conhecimento, ele é muito bom, mas ele implica em responsabilidade. O poder implica em responsabilidade. Todos aqueles que têm poder e agem como agem, estão sob o efeito de estruturas maléficas. Por que isso acontece? Porque nós vivemos num planeta ainda de provas e expiações, mas que ele ainda está no instinto ainda. Nós ainda somos instintos. Nós somos instintos indo para a razão. Nós estamos começando a pensar, aprendendo a pensar. Nós temos que ir da razão para a inspiração. É outro caminho. Por isso que a gente faz essa loucura, nossa volta. Antônio, oi. O umbral ali, umbral, sei lá, é uma erraticidade, como que fala? Esqueci, agora Erraticidade. Erraticidade. E ali também os espíritos podem começar a aprender, não é? A se movimentar, a crescer. Esse é o principal objetivo das regiões umbralinas. É você aprender ali. Ali. É o principal objetivo. Tanto que vocês vão ver mais para frente que eu vou falar, o seguinte, ó. Quando para a febre de loucura, a rebelião, e o espírito culpado começa a ter remorso e começa a se penitenciar, ele vai se acalmando. Porque o tempo é algo que é sagrado para todos nós, ele é o mesmo para todos. Só que a nossa consciência é que determina que parece que ele é mais ou menos rápido. Mas ele flui igual para todos. É diferente da morte. Nós nunca vamos ter o meu desencarne é diferente do desencarne da Rose, do Wagner, da Ana Laís. O nascimento de cada um de nós foi diferente, é único. Mas o tempo não. O tempo é o mesmo para todos. E, portanto, como ele, em termos de espiritualidade, ele não existe, ele apenas é, quem determina esse tempo é a sua mente. Não é o relógio. Não é o sol. Não é o giro das estrelas. É a sua mente que determina o tempo. E a sua mente é a que vai fazer com que você tenha a sensação de que a tua punição é eterna. É infinita. E não é verdade. Mas a sua mente te diz isso. Até que alguém chega lá e fala assim, acabou, sai daí. E te tira de lá. Então, é isso que André está falando e que nós vamos começar a trabalhar sempre. Aí o que André fala? Que todos nós, quando compreendemos esses mecanismos, nós entendemos que a existência humana, nós que estamos agora aqui, por mais extensa que ela seja, ela é um aprendizado. Nós estamos aqui aprendendo. A Rose está aprendendo. A filha da Rose está aprendendo. Todos nós estamos aprendendo. E que nós que vamos, como espírito, nós vamos reclamar benesses, nós estamos fazendo uso do nosso corpo físico para que nós possamos aprender a usar a nossa consciência, as nossas forças mentais. Lembram lá no mecanismo da mediunidade? Reflexo condicionado e reflexo condicionado específico? O reflexo condicionado específico é o que a gente está aprendendo agora. Vocês estão aprendendo que, o umbral não é o que falaram, o umbral está ligado ao que eu faço de errado, o umbral está ligado às minhas escolhas, o tempo que eu permaneço lá, ele depende de mim, da minha própria percepção, e ele não é o mesmo para todo mundo. Então você está aprendendo e deixando isso muito claro em você
para daqui para frente saber usar isso. A pergunta que vocês não fizeram que deveriam fazer: a qualidade das almas desencarnadas que estão naquele lugar é a mesma? Hã? Será que a gente vai encontrar crianças ali? Vamos encontrar índios? Vamos encontrar tribos primitivas? Não. Não vamos. Não vamos encontrar. E isso tem... a lei é muito interessante, né? Porque o que a gente vai encontrar lá? Professores, cientistas, filósofos, pensadores, budistas, espíritas, católicos, evangélicos, umbandistas. Dizem que o nível de espíritas no umbral está aumentando a cada dia. É verdade? Então, dizem, né? Eu ainda não encontrei ninguém que me falou isso. Mas nós não vamos encontrar índios, não vamos encontrar tribos primitivas. Por quê? Porque eles ainda estão no aprendizado. O índio está preocupado com o quê? Com a floresta. Caçar, pescar, fazer homenagem para a natureza, etc. Quando ele morre, ele fica naquela região dele, ali na floresta, ele fica ali. E tem amigos espirituais o ajudando ele a reencarnar já com a mente mais aberta. E aos poucos ele vai saindo da condição tribal, vai voltando e indo para uma condição mais social. Aquelas tribos primitivas lá da África, os bosquímanos, os hotentotes que o pessoal fala, eles não estão nem perto dos indígenas, eles estão atrás dos indígenas ainda. Mas então eles não vão para essas regiões. Porque o que eles erram no aprendizado. E tem amigos ali os auxiliando. Espíritos elevados auxiliando-os a aprenderem a entender a vida. Então, quando eles morrem, eles ficam por ali mesmo. Vamos encontrar, como é que chama na Índia? Esqueci o nome agora. Sacerdotes indianos, aqueles gurus lá da Índia. Assim. Porque eles conhecem, eles têm sabedoria milenar. Mas eles não trabalham, vivem no ostracismo, vivem mistificando, vivem enganando, não acabam com o problema das castas, acreditam que podem se tornar ratos quando reencarnar. Então eles vão para lá, para poder depurar todas essas ignorâncias que eles carregam. Os nossos budistas, todos para lá. Não é a religião, meus amigos, não é a doutrina. É o quanto você conhece sobre você mesmo e as escolhas que você faz. Essa é a questão. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Alguma pergunta? Tranquilo. Então, nessas zonas infernais, residem apenas aqueles que, com a sua mente, conhecem a responsabilidade. Se você, com a sua mente, conhece a tua responsabilidade e você se ausenta, você compete, você deliberadamente, você prejudica o outro, tentando enganar até Deus, como alguns evangélicos fazem, alguns pastores, usando em vão o nome de Deus, ludibriando Deus, acham que estão ludibriando Deus, esses são os que vão ficar lá. E não ficarão 1 mês, 10 anos, 1 século, nem 1000 anos. Ficará muito mais tempo. Nessas regiões tem esse número de espíritos. Aqueles que são líderes, que a gente ainda não aborda, eles ficam por tempo indeterminado. Não tem um tempo para eles lá.
Por que eles ficam um tempo indeterminado? Normalmente, milênios. Porque eles acreditam que aquela região pertence a eles. Que eles são donos daquela região e todos que estão ali são deles. Então, esses é um tempo indeterminado. Depois tem aqueles que estão logo abaixo, que são também vítimas desses espíritos, mas eles se comprazem, eles sentem prazer em estar ali. Eles ficarão também por muito tempo, mas não é indeterminado. Depois vem esses espíritos que são os infelizes, os enfermos. Esses espíritos ficam um tempo muito curto lá. Esses são aqueles que nós vamos socorrer, os suicidas, os enlouquecidos, os drogados, são esses que a gente vai socorrer. Então eles são retirados com algum tempo, alguns anos. O André Luiz não ficou 8 anos na região umbralina? Ele ficou 8 anos ali, até ele pedir socorro. Quando ele pediu socorro, ele foi socorrido. Então, esse tempo, por que André ficou tanto tempo? Olha como é certo o que ele está falando. André não era médico? Era médico. Ele cuidava bem dos pacientes dele? Não. Ele consultava generosamente alguém? Não. Não podia pagar, ele não atendia. Esse é o André Luiz, daquele tempo. O que mais que ele fazia? Enchia a cara. Bebia que nem o que a gente vê por aí. Vinho, cerveja, champanhe. Era filho de gente rica. O que mais ele fazia? Prostituição, sexo com tudo quanto era mulher. Então, André só teve alguém que orou por ele, que foi uma consulta gratuita que ele fez por uma pessoa que orou por ele, que ajudou ele a sair de lá. Essa é a história de André Luiz. É a nossa história. Ele ficou 8 anos lá. Por quê? Tinha consciência, tinha conhecimento, tinha livre-arbítrio, sabia o certo e o errado, e não usou nada disso. Só quis viver a vida carnal. Pagou o preço. Agora ele vem nos ensinar. Então, são 20, faltam 10 para as 9, né? Só fechando com maior clareza para vocês essa parte, o André fala assim, ó, os gênios infernais que acreditam governar esta região umbralina com poder infalível vivem ali por tempo indeterminado, que eu acabei de falar. As criaturas perversas que com eles se afinam, embora padeçam a dominação desses gênios, se deixam prender por largos anos. As almas transviadas na delinquência e no vício, com possibilidades próximas de recuperação, permanecem em estágios ligeiros ou regulares, aprendendo que o preço das paixões, André Luiz, 8 anos, é demasiado terrível. Para as criaturas desencarnadas, nesse último termo que é os enfermos, passam a sofrer o arrependimento e o remorso, apesar de não totalmente livres das complexidades escuras. As casas de fraternidade e assistência, que é a Mansão da Paz, funcionam recolhendo essas pessoas o quanto possível e as habilitando para o retorno, agora presta atenção, na experiência de natureza expiatória na carne. Aí você vê aqueles que nascem com síndromes, aqueles que nascem com uma parte do cérebro, aqueles que nascem deformados, aqueles que nascem faltando membros, aqueles são expiações. Porque estão dentro dessa última fase. Aqueles outros lá nem passam por aqui, nem conseguem encarnar. Por que eles não conseguem encarnar?
Por que espíritos como aqueles gênios que se acreditam donos do umbral não conseguem encarnar no nosso planeta? Não tem corpo feminino, orgânico, que consiga suportar a energia ruim deles. Mata a gestante quase que imediatamente. Então eles não reencarnam aqui. Eles vão reencarnar em mundos primitivos. Bom, tem uma coisa muito interessante que o André fala aqui, que é assim, ó. Olha o que o André fala. É muito bonito isso, gente. Todos os lugares infernais, guardem isso, todos os lugares infernais aparecem, vivem e desaparecem com a aprovação de Deus. Não surge assim, tem a aprovação de Deus. E olha que ele fala mais, que tolera semelhantes... Aí, Wagner, a tua resposta agora. Que tolera, Deus tolera, semelhantes criações das almas humanas, como um pai que suporta as mazelas do filho para que ele consiga valorizar a saúde. Então você avisa teu filho, não faça isso, você vai ficar doente, etc e tal. Mas o filho vai e faz e fica doente. Aí você aproveita que ele está doente e ensina para ele que a saúde é importante. Agora, ele termina assim, as inteligências... Agora, viu, Ana Laís? Não, agora entra o conhecimento. As inteligências consagradas... Agora, vê se vocês estão nisso. Na rebeldia, na criminalidade, acham que trabalham para si mesmos, mas permanecem a serviço de Deus. Olha a coisa que a gente não pensa. Aqueles gênios infernais acham que estão trabalhando para eles, mas estão trabalhando para Deus. E André explica por quê. O pai corrige o mal com o próprio mal. Por esse motivo, tudo na vida é movimentação para a vitória do bem supremo. O pai não vai colocar anjos para cuidar daquele povo que está lá. Colocou lá a mansão da paz, essas casas de abrigo, mas eles têm que se proteger. Por que é necessário isso? Porque o próprio mal está se corrigindo lá. O próprio mal está se depurando. E o próprio mal tem um tempo para ali permanecer. Terminando aqui uma parte, só quero contar uma pequena história para vocês. Eu conversei uma vez com um espírito, ele disse assim... E nós estamos muito próximos deles, né? É claro que ele agora, ele se modificou, ele reencarnou muitas vezes. Então, meus amigos, a consciência de cada um de nós é que determina o que nós fazemos aqui como encarnados, com o nosso conhecimento, e ela é que determina o quanto de culpa nós carregamos. E não é, viu, Ana Laís, essa culpa do dia a dia. Nossa, não é isso. Agora, tem que tomar cuidado com essa consciência de culpa refratária, porque se os espíritos, por isso que é importante aprender, se os espíritos percebem que você, ou eu, ou a Ivone, todos nós que aqui estamos, temos uma consciência de culpa leve, banal, que a gente se deixa perturbar por essas bobagens do dia a dia, eles vão acentuar isso. Eles vão aumentar essa sensação da culpa. E quando eles aumentam a sensação da culpa, chega a um determinado ponto em que nossa mente fragmenta. A nossa mente fragmenta. E ao fragmentar, nós vamos procurar ajuda médica. Ou entramos numa bipolaridade, ou entramos numa depressão, ou entramos numa esquizofrenia, ou entramos numa disforia, não importa o nome. A gente vai procurar ajuda médica. Achando que os remédios vão nos curar.
E não vão, porque os remédios vão atuar sobre os efeitos que nós estamos vivendo, pela nossa própria mente. Então, a cura dessa disfuncionalidade orgânica, psicossomática que aparece, está em nós mesmos. Nós descobrimos que a culpa que nós jogamos em nós mesmos pode não ser nossa, está sendo projetada. Então alguém vai me ensinar isso? Não. É meditação, é analisar o que vem pensando. Cada um de nós vamos aprendendo por nós mesmos a nos conhecermos. Quando você se concentra e você começa a perceber que você está exagerando, ou eu estou exagerando, diante de uma situação muito pequena e eu estou criando uma culpa muito enorme, eu percebo que isso não é bom para mim. Isso não é bom para mim. Posso pedir ajuda? Pode. Mas Joana de Ângeles nos avisa que ninguém conseguirá, externo, tá? Eu, Wagner, Ivone, Rose, você mesma, para mim, conseguirá adentrar as profundezas do subconsciente do encarnado para libertá-lo das prisões que ele mesmo criou. Isso é muito importante. Então, se eu mesmo criei essas prisões, eu mesmo tenho que me libertar, porque fui eu que formei isso. E a consciência de culpa, ela tem que ser relacionada em relação à humanidade. Não é o nosso dia a dia. Aquele erro comum nosso. Nossa, enganei meu namorado, saí com outro. Não é isso, gente. Não é isso. Agora, eu sou um profissional da área de saúde, eu sou enfermeiro. Eu tenho conhecimento de cirurgia, tenho conhecimento anatômico, tenho conhecimento de N possibilidades de fazer o mal a alguém ou ganhar dinheiro com isso. Então, por exemplo, eu posso me especializar em me tornar um enfermeiro de abortos. Fazer aborto. Compro o material, abro uma clínica, me especializo na questão do aborto e eu vou ganhar dinheiro com isso. A minha consciência de culpa é diferente da sua. Porque eu estou respondendo pela vida do outro. Estou respondendo pela dor do outro. Eu estou violentando leis divinas, porque ao permitir que a vida se formasse naquele corpo e eu destruir, eu respondo. Então se eu já fiz isso, quer dizer que eu estou condenado? Não, não está. Quando você desperta para isso, a tua consciência te diz o que fazer. Eu preciso reparar esse erro. Então eu vou reparar de que forma? Ajudando, socorrendo, melhorando o meu pensamento, procurando compreender que aquele erro que eu cometi por ignorância, ou por medo, ou por vergonha, é um medo que não pode me prender, não pode impedir de eu crescer. Senão eu vou para aquelas regiões mesmo, não tem jeito. Não são nem os espíritos que levam a gente, somos nós mesmos. Nós mesmos fazemos a viagem. Perguntas? Consciência de culpa, tá? Nossa consciência é tudo. É ela que cobra. E para onde nós vamos? Sim. Nós nos perdemos muito com questões morais humanas. Não posso isso? Eu não posso ficar com o troco do outro. Né? Eu não posso roubar. Eu não posso me permitir errar. Se você for ver de uma forma ampla, você não pode fazer tudo aquilo que traz prejuízo financeiro para o outro.
perda da posse, perda de coisas que o outro possa construir. Mas ninguém fala nada sobre você não pode abortar. Ninguém fala nada que você não pode e não deve enganar o outro para que ele fique na miséria. Você não ouve isso. Quantos crimes são cometidos diante das leis divinas que a gente sequer fica sabendo? Sequer fica sabendo. Aí ficamos preocupados, né, com bobagens. Ao passo que nós, ao entendermos que se nós nos modificarmos, eu me modifico, a Ivone se modifica, a Rose, a Ana Laís, todos vão tentando, se esforçando para se modificar, você está trabalhando a sua consciência de libertação, não é de culpa. É de libertação. E essa consciência de libertação é que vai impedindo que a espiritualidade que está muito próxima de nós, muito ligada a nós, essa espiritualidade mais densa, mais cruel, que são os que estão mais perto de nós, impede que eles façam conexão mental conosco. Impedem isso. Porque a nossa mente não entra na sintonia deles. E ao não entrar na sintonia deles, a projeção da consciência de culpa para que ela aumente não tem mais efeito. O que eles vão fazer? Conta para mim. Se eu não consigo acessar a mente da Ivone para dizer que ela não foi uma boa mãe, que ela foi despreparada, que ela até hoje não aprendeu nada, eu não consigo mais colocar isso na cabeça dela porque ela fechou. O que eu faço? Eu quero pegar ela de qualquer jeito. O que eu faço? Uso alguém que é amigo dela. Pega o Wagner, por exemplo, que é amigo dela. Pega o filho, a filha, que vai jogar na cara dela o que eu quero que ela escute. Eu pego o parente próximo, o mais próximo que tiver. O mais querido eu vou pegar. E vou fazer com que a Ivone arrume uma encrenca com ele, para que ele possa, ou ela possa, tacar na cara dela. Aí ela desequilibra. Porque tem alguém próximo falando para ela. E ela não consegue se fechar mais, porque ela está ouvindo com os ouvidos físicos. E entra na culpa de novo. E aí faz o quê? O que faz? O que faz? Abre a guarda, né? Aí consiga atingir. Mas não é isso que eu quero. Eu quero mais do que isso. O que eu quero? Cai a vibração. Aí vai entrar em sintonia com aquele que está querendo atingir. Mas eu quero mais ainda. O que eu quero? Depressão, suicídio. Quero que você vá tomar remédio, que você entre em clínica psiquiátrica, que você possa ser violentada pelos enfermeiros que estão lá. Eu quero isso. Piorando cada vez mais. Até um ponto dependente dele. Até o ponto que você faz o quê? Se mata. Aí sim, eu consegui fechar a minha programação. Trabalhando a tua consciência. Eu não vou trabalhar, meus amigos, não pensem que o espírito vai trabalhar doenças em você. Ele vai me trazer um câncer, ele vai me trazer uma úlcera, ele vai me trazer um problema de acidente. Pode até acontecer, mas não é esse o propósito. Espíritos inteligentes não agem assim. Eles agem na surdina, eles trabalham na tua consciência. Eles veem o que você carrega de errado, que você acredita que é errado, que você se pune e trabalha ali. Não trabalha de outra forma. Outros espíritos trabalham de outra forma. Vão tentar fazer um acidente, vão tentar que arrume uma briga para você poder ser morto, etc. e tal. Mas é outro nível de
situação. Porque quando você sofre um acidente e você desencarna, você passa por um momento de aflição ali, de perturbação, mas logo você tem o socorro da espiritualidade. Agora, quando você desencarna por suicídio voluntário, com consciência de culpas, você não percebe os amigos espirituais. Você não vê, não sente a presença deles. Aí cai naquelas regiões que o André falou. É assim. E não estamos livres. Eu não estou livre, ninguém está livre. De vez em quando eles vão chegar assim. E os amigos permitem por um tempo, claro, não deixam o tempo todo, para que a gente fique alerta, fique atento. Opa, está acontecendo alguma coisa aqui. Eu preciso me concentrar, entrar em meditação, entrar em oração. Não é petitório, tá? Ah, Jesus, meu amigo, meu anjo da guarda, me socorre porque tem alguém aqui do meu lado querendo me fazer mal. Não é isso. Não é isso. Né? É entrar em concentração mesmo, entrar em prece, vibração por eles. Por eles. Porque quando você começa a entrar em vibração por eles, o que está acontecendo com você? Você está começando a vibrar de dentro para fora, não é? De dentro, você está vibrando de dentro para fora. Mestre Jesus, sinto-me envolvido por energias terríveis. Talvez eu as mereça, mas eu te rogo, mestre, que a tua luz que está em mim possa aliviar o sofrimento, a dor que eu causei a eles. Olha como você vai se despegando deles. Você vai se despregando deles. E você, quando você vibra de dentro para fora, a energia te acompanha. Onde você vai, você está com aquela luz em torno de você. O semelhante não atrai o semelhante? Na espiritualidade, se você está em luz, o que você atrai? Amigos. Você está no processo depressivo, aquela sombra, aquela escuridão, que ele mal consegue respirar. Ah, eu não sirvo para nada, eu não valho nada, ninguém me ama, eu sou um desprezado, eu sou infeliz. Por que eu nasci? Ó, como é que vai abaixando. Aí vem aquela multidão em cima de você. Quem disse que você sai depois? Um grande problema de nós espíritas, da maioria de nós, é não saber orar. Achar que orar é pedir. Ou falar. E não é. Orar é você mergulhar em você. Mergulha. O que eu estou sentindo? Nossa, eu estou sentindo uma tristeza, uma angústia. Parece que vai acontecer alguma coisa. Ah, Senhor, que não aconteça nada com fulano, com Beltrano, com Cicrano, com Beltrano. Já entrou em ansiedade, já entrou em desespero total e perdeu o equilíbrio com a espiritualidade. Já está complicado. Estou sentindo tristeza, estou sentindo angústia, uma sensação desagradável. Entra em prece. Não pedindo, mas vibrando. Senhor, essa tristeza que me alcança, que me faz pesado, que me impede de estudar, que me impede de me elevar, que o fluido, a energia que o Pai me deu quando eu nasci, me fortaleça nesse momento, que eu receba do alto aquilo que me é de direito, que eu possa aurir das energias do mais alto forças para me libertar. Você não está pedindo para o amigo vir catar o espírito pelo pescoço e jogar fora, você não está pedindo isso. Que eu possa espalhar essa luz para aqueles que estão assim como eu, você vai fazer a tua prece. É assim que se ora. Né? Tudo bem? Perguntas? Consciência de culpa, tá bom? É só para entender como funciona, viu? Nós vamos esmiuçar isso nas próximas aulas. Nós vamos falar sobre esses 4 níveis de espíritos, como eles agem. Nós vamos falar as conexões que eles têm conosco.
Nós vamos começar a ir esmiuçando detalhadamente todo esse esboço geral que eu trouxe para vocês. Certo? Tudo bem, Ana Laís? Está mais calma?